O Grêmio venceu aqui no Frasqueirão e o vestiário gremista foi um fervilhão de informações, inclusive com uma lesão em Luizito Soares, suposta lesão. Eu vou explicar essa história. Dentro de campo, o desempenho foi abaixo do que Renato esperava, mas ainda assim o resultado veio e teve uma barbeiragem enorme de Everton Galdino, depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Você passou na KTO, passou, se jogou no Grêmio, se deu super bem, a vitória veio. Não foi do jeito que muito gremista esperava, foi sofrida, mas ela aconteceu. Usa o nosso cupom A Dupla lá na KTO que você ganha 20% em cima do primeiro depósito. Eu estou aqui em Natal, este é o estádio Frasqueirão, olha lá, símbolo do ABC lá atrás. Foi um jogo duríssimo, era esperado esse jogo duro, né? O Grêmio sabia disso, nós fizemos um conteúdo mais cedo falando sobre a força local do ABC, mas alguns fatores contribuíram para dificultar ainda mais este jogo complicado. Vamos começar do começo. Everton Galdino, cotado para começar o jogo, para ser titular, falamos sobre isso no último diário. Ele jogaria na vaga do Luiz Soares, mas Galdino cometeu uma barbeiragem sem tamanho. Ele utilizou sabe, Storinam, esses descongestionantes nasais, sem a orientação médica, sem avisar os médicos do Grêmio. E não pode porque este era um medicamento que estava fora da lista de permitidos para os atletas do tricolor. E se ele porventura jogasse e fosse, né, chamado para fazer o antidoping, seria pego, seria punido e poderia até prejudicar o Grêmio dentro de campo. O bom é que Galdino falou para um dos médicos do Grêmio, só que já aqui no estádio, no vestiário. E isso fez, né, com que houvesse uma revolta interna. O Renato ficou uma arara, Renato ficou maluco por conta disso. O Galdino só avisou no estádio que fez uso de um medicamento que não deveria ter usado. Por isso, houve a mudança de planos. Galdino foi tirado do jogo, o Grêmio foi com 2 reservas para o gol, o Breno e o Gabriel Grando. O Breno ele teria sobrado da lista se não fosse por isso. E, consequentemente, o time mudou o esquema. Foi para um esquema com 3 zagueiros, Bruno Vini, Bruno Alves e o Walter Kahneman. Renato disse que já tinha conversado com o grupo, que falou na noite anterior, mas o relato que nós temos de pessoas do vestiário é que essa batida de martelo de um esquema com 3 zagueiros foi feita aqui mesmo, tá? No palco do jogo. Renato conversou com eles, passou orientações e o comportamento do time, dentro do que era possível, foi satisfatório para o treinador. Inclusive, eu repeti uma pergunta na entrevista coletiva porque eu queria ter certeza do que o Renato estava falando. Eu perguntei por que dos 3 zagueiros, por que não então o Zinho, já que, né, jogaria Galdino e ele não podia. E o Renato fez a opção por conta de uma estratégia do adversário, mas confirmou, e era isso que eu desejava saber, que o esquema com 3 zagueiros nunca foi treinado. E é por isso que ele ficou satisfeito, porque foi muito na base da conversa. O Grêmio venceu pelo placar de 2-0 no segundo tempo apenas, quando o time conseguiu encaixar 2 jogadas, uma linda jogada do Vina com o Vilhaçante, que para mim foi o melhor em campo, só abrindo esse parênteses aqui, já que a gente não fez o pós-jogo, até por conta do horário e da correria aqui. E a outra, uma pancada do Bitelo, um golaço do Bitelo, espetacular. Bitelo que, né, não teve uma noite muito agradável, assim como o Kahneman, mas teve esse momento de muita felicidade e contribuiu para o 2-0. Ambiente no vestiário de muita satisfação, evidentemente. O Grêmio volta para Porto Alegre com uma vantagem muito maior do que imaginava que conquistaria, pelo contexto da partida e pelas dificuldades que o ABC sempre coloca jogando aqui no Frasqueirão. E mais do que isso, volta com a confiança lá em cima para a estreia do Campeonato Brasileiro. Sobre essa estreia, que acontece domingo em Caxias do Sul, lá no estádio Alfredo Jaconi. O Renato está indignado. O Renato está muito incomodado com a CBF por conta do calendário. O Grêmio veio jogar numa quinta-feira, tá? E essa reclamação eu já tinha ouvido de um dirigente. O Grêmio veio jogar numa quinta-feira uma Copa do Brasil e domingo, na outra ponta do Brasil, tem que fazer a sua estreia no Brasileirão. O incômodo do Renato é que o jogo da quinta poderia muito bem ter ocorrido na quarta-feira, e é verdade. Mas a CBF marcou, as datas e o Grêmio que se vire, o Grêmio que jogue. Mas o Renato está incomodado porque, segundo ele, há outras dificuldades no calendário do Grêmio logo ali na frente.
Colocação feita. Vamos falar agora sobre uma revelação que Renato trouxe na entrevista coletiva. Soares tem uma suspeita de lesão e por isso foi preservado. Soares tem uma suspeita de tendinite no joelho. Ele já teve isso no passado quando defendia a equipe do Nacional. Tendinite, quem sabe, né? Quem tem sabe bem. É um negócio meio crônico. O Soares, ele está sendo avaliado constantemente. Ele não está fora do jogo de domingo contra o Santos. Mas ninguém me garantiu que ele jogará. O que me foi dito é que na quinta-feira, tá? Ou seja, no dia do jogo do Grêmio contra o ABC, Soares em Porto Alegre treinou normalmente. O que é bem positivo, o que é um indicativo bem positivo. Mas liga aquele alerta. Soares tem um problema, aparentemente, né? Uma possível tendinite, não é uma lesão, uma possível tendinite. E o Soares até chegou a ter que tomar remédio para poder jogar. Afinal, contra a equipe do Caxias na Arena, por exemplo, Soares estava medicado. Quem revelou isso foi o próprio técnico Renato Portaluppi na entrevista coletiva. Vamos ficar espertos nesta movimentação do Soares, especificamente neste momento de dor que o Soares está passando por conta do joelho. Mas deve jogar, estou acreditando que jogue e aqui é puro feeling. Portas do vestiário fechadas, o Grêmio voltando para Porto Alegre, foco total agora nesse confronto diante da equipe do Santos. O Campeonato Brasileiro é uma grande obsessão do Grêmio, na temporada, então estou muito na expectativa por essa abertura de Brasileirão. Para fechar aqui de Natal, eu acompanhei pela televisão, evidentemente, a derrota do Grêmio no Campeonato Brasileiro Sub-20. Grêmio e Palmeiras 3-2, um time que teve ali alguns destaques individuais. Eu gosto muito do Mila, o Mila foi capitão, volante, né? O Vieri, zagueiro, não teve uma tarde feliz, não individualmente falando, mas pelo sistema. O Grêmio tomou 3 gols, tivemos que acompanhar um Grêmio que tentava se encaixar conforme o Palmeiras puxava a música. Né? O Grêmio dançou a música do Palmeiras, e o Palmeiras é um bom time. E ofensivamente eu não consigo destacar ninguém, tá? Ninguém. Achei que o Grêmio fez gols muito nas jogadas individuais, mas a campanha do Grêmio é boa nesse Sub-20, a gente tem acompanhado, tem feito esse trabalho aqui, até para ver como é que estão os meninos, para ver quem é que vai se destacar, quem não vai. Então só para deixar um destaque positivo ofensivo, o Natan, o ponta que entrou e fez o gol, teve boa movimentação, assim como o Lian, que os dois tentaram colocar fogo no jogo. Mas enfim, encerro a minha participação aqui de Natal. E você deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Volto com os 2-0 na bagagem, com a vantagem enorme. E o Grêmio tem Copa do Brasil daqui 2 semanas contra este ABC em Porto Alegre. O jogo tá resolvido, cá entre nós. Deixa o like, repito, compartilha o vídeo. E a gente se vê. Tchau, tchau.